Bom dia. Bom dia. Hoje, dia 10 de abril de 2013. 10 de abril foi o dia que o meu pai reencarnou. E se ele estivesse encarnado, estaria aqui conosco agora. Não entendi. Pois é, o dia que ele reencarnou aqui conosco. Pois é. Então, estamos aqui mais uma vez, para mais uma quarta-feira pela manhã, e vamos começar fazendo a leitura e o comentário da mensagem 123 do livro Pão Nosso. E a mensagem intitula-se Condição Comum. Marcos capítulo 9, versículo 24, anotou: imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E o Espírito Emmanuel colocou aquele homem da multidão, em se aproximando de Jesus com o filho enfermo, constitui a expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus, todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior, participam das edificações alusivas à crença, contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis, que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, em afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para a sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Uma mensagem que nos leva a fortes reflexões, porque todas as religiões e a maioria das filosofias nos conclamam a que tenhamos fé, todavia raras são as que se propõem a ensinar como consubstanciar este elemento que é poderosíssimo dentro de nós. Quando Jesus estava se referindo ao maior de todos os mandamentos do homem, amar a Deus sobre todas as coisas, certamente ele sabia, melhor do que nós, que este amor a Deus, ainda naquela época, ainda hoje e ainda por muito tempo, é algo que transcende a nossa vã filosofia e as nossas percepções intelectuais e até mesmo emocionais. Tudo isso porque Deus ainda está muito além do que as nossas percepções podem alcançar. Fazemos ideias muito pequenas do que seria, do que é e do que viria a ser Deus na sua essência. E como é que Jesus, que estava aqui na proposta de nos orientar para fazermos o melhor, sabermos o que e como fazer, dizer simplesmente ame a Deus acima de tudo, ele estava simplesmente dizendo algo que a gente não teria qualquer referência. E ele propõe então uma proposta extremamente ousada, que a gente repete como se fosse a coisa mais simples. Ele propõe: ame a Deus como você se ama a si mesmo. Isto para falar da maior de todas as referências que a lei divina e a lei humana têm, a lei do amor.
Mas quando chega no quesito da fé, a gente quer que você tenha fé em Deus, o mesmo Deus abstrato do amor a que Jesus falou no amá-lo sobre todas as coisas. E não percebemos que criamos um verdadeiro abismo, seja emocional, intelectual, psicológico, para que nós entendamos o que é ter fé. Então, se nós seguirmos a própria linha de raciocínio de Jesus, nós iremos fatalmente cair numa posição que é bem percebida por cada um de nós. Eu ter fé em Deus tem que passar primeiramente por eu ter fé em mim mesmo. E eu ter fé em mim, dentro da mesma lógica, amai a si mesmo, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Vou ter que ter fé no outro tanto quanto eu tenho em mim. E aí a gente começa a descobrir onde é que nós temos vacilado. Eu quero ter fé em um Deus que eu não sei onde Ele está, quem ou o que Ele é. Quando eu sei quem eu sou, onde eu estou e o que eu tenho dentro de mim. Quando nós dizemos, eu não sei fazer uma câmera de vídeo, não estamos nos dizendo incapacitados, estamos reconhecendo que esta não é a nossa habilidade. Que eu posso adquiri-la? Claro que sim. No final de semana, tive a oportunidade de assistir a um coral daqui de Natal e me surpreendeu que tinha duas coralistas lá que eu digo, eu não acredito que essas pessoas estão no coral, porque eu as conhecia antes e cantavam péssimo. Tinham vozes que como cantoras não caberiam em lugar nenhum. E todavia estavam participando de um coral que já tem um nome, que já tem um peso, tem uma representatividade. De onde é que a gente pode imaginar que essas pessoas tiraram as vozes que elas não tinham? Tiraram os ritmos e as cadências. Elas se determinaram a dizerem-se a si mesmas, eu vou cantar num coral. Se empenharam e chegaram lá. A nossa falta de fé, ela é grande porque ela passa exatamente por esse primeiro momento. Eu tenho que fazer, eu vou conseguir. Ontem, conversando com os companheiros no estudo, também batemos nisso por um outro lado. Uma das nossas grandes dificuldades é que nós fomos cercados por uma falta de linguagem apropriada para definir determinadas coisas. Quando nós lemos mesmo, por exemplo, para não dizer que eu estou falando de outras religiões, quando nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nós encontramos com toda a lucidez que o orgulho é uma das maiores causas da perdição da humanidade. E aí o que nós encontramos? Nós encontramos de repente alguém que fez o bem infinitamente grande e valioso para uma coletividade, por exemplo, e ela não pode dizer que tem orgulho de ter feito aquilo, porque falta uma outra palavra, falta um outro substantivo, falta um derivado para dizer o nome da satisfação de eu ter realizado uma grande obra. E aí eu não posso dizer que eu estou orgulhoso de ter feito. Ok, então eu não estou orgulhoso porque eu fiz uma coisa boa. Eu estou o quê? Não temos palavras. Ah, eu estou feliz. Sim, mas você está feliz porque fez uma grande coisa e o outro está feliz porque colocou a perna na frente do outro que vinha correndo para ele cair. Não, mas aí já não é felicidade, aí a diferença entre felicidade e alegria. E a gente começa a entrar num circuito em que as palavras parecem não dizer os sentimentos. E quando nós ficamos nessa cadeia de que o orgulho e de que a vaidade são péssimos sentimentos, e não temos nenhuma derivação para pensar sobre isto, nós ficamos totalmente tolhidos. Aí o que é que isso nos levou em termos de religião, de uma forma geral? Nós não podemos ser felizes, porque eu não posso ter nenhuma vaidade, eu não posso ter nenhum orgulho, eu não posso ter nenhum sentimento que foi dado a ele o direito de me aprisionar. Quando na realidade eu posso muito bem, eu já disse aqui uma vez e disse outras vezes, eu tenho orgulho de ter a mãe que eu tenho. Ah, mas você não pode dizer isso. Tá bom, então eu vou dizer o quê? Eu tenho a felicidade, é o quê, irmão? Eu tenho a felicidade como todo mundo tem a felicidade de ter a mãe. Jacó, e quem é essa sua mãe que você tem tanto orgulho? Dona Dagmar Melo, você já ouviu falar nela? Eu tenho orgulho de ser filho dessa mulher. Óbvio, eu não tenho outro adjetivo para dizer. Uma mãe quando ganha um filho, e que o filho lhe diz a primeira vez, mamãe, papai, que começa a se expressar,
qual é a sensação que a mulher vai dizer? Nossa, a primeira coisa que ela diz, meu filho é muito inteligente. E você pergunta por quê? Porque já diz mamar. E nem sabe o que é mamar, ele não sabe nem o que está falando, mas a gente já está orgulhoso, feliz, envaidecido, porque puxou a mim. Olha que sabedoria, já sabe dizer mamar. Na realidade, nós não sabemos exatamente lidar sequer com as palavras, muito menos com os sentimentos. E aí, quando surge uma reflexão como essa que Emmanuel propõe, de que nós devemos ter fé, de repente parece que a gente fica órfão de entendimentos. Não sabemos agora o que fazer, mas eu tenho fé em Deus. O que é ter fé em Deus? Como o homem que chegou para Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha descrença. É um contrassenso. Mas é um contrassenso real? Ou é um contrassenso porque eu não consigo filosofar para mim mesmo e processar no meu campo emocional o que é isso? Eu tenho fé que esse celular vai ser desligado, por exemplo. Mas eu vou pedir a Deus que ele venha desligar. Deus não vem desligar o celular. Tem que vir alguém correndo para desligar, porque senão Deus não desliga o celular. Então, o que é ter fé em Deus? Ter fé em Deus é nós colocarmos a nossa ação a serviço daquilo que a gente busca. O problema é que muitas vezes nós queremos ter fé em Deus para que Deus venha e leve os problemas junto para Ele. Mas Ele disse, mas isso é o que você tem que fazer, meu filho. É como o professor que chega na hora da prova, está aqui, faz essa prova. Mas professor, eu não sei, tá bom, eu vou te dar uma dica. Quantas dicas nós recebemos diariamente na vida, no nosso cotidiano, e simplesmente não damos a menor atenção, e depois dizemos, eu não acredito porque Deus me abandonou, por isso que eu não tenho fé. Não, você não tem fé não é porque Deus lhe abandonou. Você não tem fé porque você não acredita em você. Eu quero que Deus resolva o meu problema, e Deus não vai resolver o seu problema, nem numa igreja, nem fora de uma igreja, nem você acreditando, nem você desacreditando. Porque não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Mas e as pessoas que ganham na loteria? Pelo menos tiveram a capacidade de investir em comprar um bilhete. Mas a gente quer ganhar na loteria sem fazer nada. A gente quer que Deus descubra alguém não sei onde para mandar para a gente uma sorte grande. Isto não existe. Porque se existisse, teria que ser equânime para todo mundo. Teria que vir para todo mundo por igual. Nós só podemos ter fé a partir do momento em que começamos a acreditar, a investir em nós mesmos. Se eu começo a dizer, dessa vez eu estou ruim, eu não vou sair dessa crise, já complicou tudo, porque nós estamos fechando as portas. Olha, estão querendo fechar minhas portas, mas eu vou abri-las. É outra postura. Como é que nós temos lidado de fato com as nossas dificuldades? Esperando que Deus venha, esperando que algum religioso dite uma fórmula mágica, ou algum escritor, ou algum pensador, mas fórmulas mágicas existem. Ainda agora, quando eu estava entrando aqui no salão, um companheiro disse para mim, olha, o palestrante falou muita coisa, mas duas frases para mim ficaram muito vivas. Se você entende com o emocional como foi dito, você vê que foram duas frases notáveis. Mas se você não tiver o espírito de perceber, foram apenas duas frases perdidas no meio de uma palestra. Então, onde é que está a diferença que para uma pessoa aquelas duas frases foram importantes e para as demais talvez a gente nem se lembre que tenham sido ditas? É a minha sintonia, não foi a palavra que aconteceu ou deixou de acontecer. Eu me sintonizei, eu captei e eu prendi. Se eu não penso a fé nessa estrutura, tudo isso será, como disse o próprio Paulo numa outra passagem, serão palavras vãs. É por isso que muitas vezes falar em Deus, em Jesus, falar em religiosidade parece que é coisa nenhuma, porque tem se tornado palavra vã, seja porque eu digo sem a minha emoção ali impregnada, seja porque o outro ouve muitas vezes como uma bronca. Tanto é verdade que, com todo respeito, para mim a parte mais importante de uma missa, e eu assisti missa durante 6 anos, era o sermão. E eu tinha raiva de que aquilo se chamasse sermão, porque sermão era sinônimo de bronca. E o sermão nunca foi uma bronca, o sermão foi uma reflexão positiva para que a gente extraísse imagens para melhorar o nosso comportamento. Mas o que é que nós como humanidade fizemos? A gente não quer pensar, não quer refletir
Então aquele momento é o momento do sermão, não é o sermão, é o sermão. É aquela coisa que vem para nos castigar, quando na realidade não é bem isso. Se eu estou tomando a palavra do Evangelho como um castigo, é porque a minha fé só me leva nessa direção. Se eu consigo, estando dentro ou fora de qualquer religião, mas eu absorvo, para mim fica tudo diferente. Eu disse, nossa, parece que Jesus veio falar comigo. Outros nem dizem essa expressão, dizem mais enfaticamente, Jesus veio estar comigo e está comigo. A gente diz, nossa, mas fulano é muito exagerado. Não é exagerado, ele simplesmente absorveu. E nós demoramos às vezes a absorver. Tem pessoas que dizem, hoje à noite quando eu fui me deitar, eu fiz uma prece e me emocionei e chorei. E alguém pergunta, mas você chorou por quê? Eu não sei. Mas como é que você chora e não sabe? Eu não sei. Mas o choro foi ruim, dolorido? Não, foi ótimo. Nossa, mas como é que se chora bem, gostoso? Primeiro problema. E segundo, e não se sabe por quê. Ah, não importa saber por quê. Porque está em ressonância comigo mesmo. Esta é a fé que Paulo sugere. É a fé que aquele homem pedia a Jesus. É a fé que nós nos demoramos tanto a perceber. Porque queremos o tempo inteiro que ela esteja lá fora, quando ela tem que começar aqui por dentro. Portanto, parafraseando Jesus, tenha fé em Deus, assim como tens que ter fé em ti mesmo, a começar da fé que depositas no outro. Hoje, nós temos muito pouca fé no outro, na maioria das vezes, menos ainda em nós mesmos, e queremos ter fé em Deus. Esse caminho está mal traçado. Para chegarmos à fé divina, primeira coisa, acreditemos em nós, no nosso poder, na nossa força, na nossa liberdade de alcançar o que nós queremos. Vamos agora à nossa segunda parte, e para isso eu vou pedir às pessoas que mais uma vez estejam preocupadas com as bolsas, fiquem bem descontraídas, para que a gente faça uma meditação bem tranquila, para que nós consigamos absorver o melhor possível as energias do ambiente, as energias dos nossos anjos protetores, as energias de amor que a divindade sempre nos coloca, de uma forma a que tenhamos harmonia interior. Os nossos amigos que são magnetizadores nesta casa, o tempo inteiro ficam nos ajudando com as suas vibrações, mas sempre temos um momento ideal em que eles direcionam de forma bem mais objetiva, e que algumas vezes, pelas entrevistas que nós temos com os que fazem atendimento, algumas pessoas dizem exatamente isto: no momento do passe coletivo, eu me senti em verdadeiros transportes de paz e de harmonia. Outras pessoas, poucas, mas existem, fazem referência que não sentiram nada, não conseguiram se concentrar, não aproveitaram o momento. Ninguém tem a obrigação necessariamente de estar bem, de absorver do mesmo jeito. Mas a melhor absorção, ela diz respeito à maneira como nós nos abrimos para receber. Algumas vezes nós vemos algumas pessoas abraçando outras com a maior efusão. E ficamos perguntando, e por que não me abraçam desse jeito? Quando a pergunta talvez fosse porque não sou eu que abraço o outro do jeito que eu gosto que me abracem. Quando nós começarmos a pensar que tudo na vida e na natureza está à nossa disposição, estando a faltar apenas a nossa disposição em agir de acordo com a própria natureza divina, enquanto isso ficará mais difícil. Mas neste momento, vamos propiciar para que tudo fique mais fácil. Tudo, absolutamente tudo. Comecemos fazendo uma inspiração tranquila, respirando e expirando de forma bem harmônica com a nossa própria vida fisiológica. Se nós conseguirmos colocar num bom diapasão o que nós estamos inspirando e ao mesmo tempo tendo pulso no coração,
já aí fisiologicamente estaremos ganhando uma qualidade melhor e mais intensa. Mas aproveitemos o movimento de ir e vir das sanfonas do pulmão, para com que ele seja o nosso veículo de recepção de bênçãos diretas do mais alto e ao mesmo tempo de devolução à natureza da nossa gratidão, da nossa satisfação por estarmos vivos. Agradeçamos a Deus que em sua sabedoria colocou todo um sistema de leis harmoniosas e felizes, que convergem para cada um de nós, propiciando-nos as melhores oportunidades. E como cada oportunidade diz respeito a cada um de nós recebemos oportunidades diferentes, a serem vividas das melhores maneiras que possamos. Neste momento, é grande o número de amigos espirituais que aqui estão como a reunir energias e fluidos, para que tenhamos maior facilidade de captá-las e absorvê-las. Temos os espíritos, anjos de guarda de cada um. Temos os protetores individuais, os protetores das famílias. Temos os orientadores desta casa, aqueles que trabalham no plano espiritual pela nossa execução física do magnetismo de ajuda e de cura. Temos as energias dos próprios magnetizadores encarnados. E seguramente temos aqui as bênçãos diretas de Jesus, atendendo que ele está à sua assertiva de que onde 2 ou mais pessoas reunidas estivessem em seu nome, ele aí estaria. Então nós temos tudo neste momento. Temos energias finas e sutis, temos energias medianas que nos atendem às estruturas fluídicas, temos energias mais densas que comportam a nossa estrutura fisiológica mais direta. Temos neste momento um verdadeiro oceano de bênçãos sobre nós. E neste instante, a partir de agora, os nossos magnetizadores dirigem de uma forma ainda mais consistente os seus campos de fluidos e de energias para fortificar todas as nossas superações possíveis. As bênçãos se fazem materializadas. Cabe a cada um de nós, na medida em que inspiramos as bênçãos e devolvemos gratidão a Deus, fixarmos em nosso ambiente físico, psíquico, emocional e espiritual todas as benesses que neste momento estão à nossa disposição. Permitam-se ser penetrados por essas energias, como eu me permito igualmente. Permitamos-nos sentir-nos bem e felizes. Sejamos aquilo que queremos ser e melhoremos todos os nossos ideais. Ao erguermos em nossos corações o sentido de fé, o sentido de amor, colocando em primazia ao sentido que Jesus nos colocou de perdoarmos, de sermos perdoados e de perdoarmos aqueles que nos ofendem. Vivamos com integralidade, vivamos de forma grandiosa, vivamos, como disse Jesus, registrado por João, vivamos em abundância. Deixemos que essas bênçãos toquem a nossa sensibilidade, que as nossas fibras mais íntimas agasalhem, abracem, contenham todas essas energias deste momento.
que estejamos e nos sintamos felizes, distribuindo logo em seguida a nossa felicidade e a nossa alegria, através da nossa paciência manifesta, através do nosso sorriso de gratidão. Permitamos que estas energias materiais e espirituais nos envolvam plenamente. Sintamos como a cada inspirar a nossa vida se renova. Ouçamos no íntimo de nossa alma a voz de Jesus que nos diz: vem, vem a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E te enviarei um Consolador para dizer novamente tudo o que eu já disse que não pode ser compreendido. E nesse instante, abracemo-nos com este Consolador. Aceitemos o convite e o abraço de Jesus e nos deixemos nos envolver em todo este clima de agora. Enquanto os nossos magnetizadores se retiram para procederem à magnetização de nossas águas, continuemos bem relaxados e tranquilos, em estado de oração, agradecendo a Deus por estarmos aqui, agradecendo a Deus pela noite que vivemos, pelo despertar, pelo novo dia. Agradeçamos a Deus todas as bênçãos e continuemos por mais alguns instantes em silêncio de alma, em recolhimento profundo, permitindo que as bênçãos se instalem de forma definitiva em nossas vidas. Continuemos em oração.